Atenção, hoje é feriado, muita gente está acordando e se preparando para aproveitar a praia, não tá? Mas existe um ponto ali na região de Cabedelo que exige cuidado e atenção dos banhistas, principalmente para quem vai com crianças, viu? Tô falando do dique de Cabedelo. O local é bonito, passou por uma reforma recente, tá muito mais atrativo, chama a atenção de quem passa por lá. Mas não é muito indicado para banho não, viu? No último fim de semana, 2 crianças quase morreram afogadas depois de serem arrastadas pela correnteza. Graças a Deus, os bombeiros conseguiram resgatar esses 2 meninos. Por isso, o alerta é para redobrar os cuidados. Vanessa Costa está por lá para falar um pouco mais sobre essa situação e reforçar, né, Vanessa, os cuidados que se deve ter se for frequentar aí o dique, até evitar o banho, se for o caso. Exatamente, Danilo. Esse fato aconteceu no último sábado, dia 20, e 2 jovens quase se afogaram aqui, justamente nessa atividade de tomar banho nas águas aqui do dique de Cabedelo. Só que existem várias orientações relacionadas ao local. Eles foram, felizmente, resgatados rapidamente pelo Corpo de Bombeiros por quem estava de serviço aqui no local em monitoramento e por isso não se afogaram. Então foi um resgate rápido, mas isso nos acende um alerta, principalmente com famílias que vêm com crianças, com pessoas com mais dificuldade de locomoção, esse tipo de coisa, porque aqui, apesar de ser muito bonito, de chamar muita atenção, e aí a gente fala principalmente para os nossos turistas, que às vezes não conhecem esses riscos, mas que podem estar nos acompanhando nessa manhã de Natal, já acordando, já vendo essas belezas de nossa João Pessoa, Cabedelo, que a gente mostrou aqui no Correio Manhã, mas que não conhecem a região. E o destaque para os nossos paraibanos também, sempre protegidos, é claro. Então é por isso que a gente veio conversar com o Major Inácio do Corpo de Bombeiros aqui da Paraíba para trazer um pouco dessas orientações. Major, infelizmente aconteceu esse incidente aqui no último sábado, mas a nossa missão é com muita responsabilidade informar isso diariamente, pensando no verão que já chegou também. Essa região do dique existem inúmeras recomendações. Quais seriam elas? Bom dia. Bom dia, Vanessa. O dique de Cabedelo ele é um local muito bonito e bastante frequentado, né? Mas é uma área que ela exige uma atenção especial. Por quê? Porque aqui ocorre o encontro do Rio Paraíba com o Oceano Atlântico, né? E essa junção, ela acaba criando um ambiente com características próprias, né? Que muitas vezes oferecem riscos que são invisíveis para quem está, muitas vezes são invisíveis para quem está na água. Então, como é que funciona, de certa forma, a dinâmica aqui dessas correntezas? Aqui nesse ponto, a correnteza do rio, ela tenta entrar no mar e da mesma forma a força do oceano, ela tenta entrar no rio. E dependendo do horário da maré, essas correntezas elas podem se somar ou se chocar, né? Criando um ambiente de redemoinhos ou correntes de retorno. Aqui funciona da seguinte forma: quando a maré está enchendo, né, o mar ele tende a avançar sobre o rio, e quando a maré está secando, ocorre o inverso. A correnteza do rio ela ganha mais força, se intensificando em direção ao mar. Então, isso acontece várias vezes ao dia, né? Então, os riscos aqui nunca são os mesmos. Ele vai variar de acordo com a maré. Um outro ponto importante é a própria estrutura do dique de Cabedelo em si, essa região com grandes pedras. O que acontece aqui? Próximo a essas pedras, esse dique aqui, essas pedras, ele altera o fluxo da água, né? Então a correnteza ela tende a ser mais forte aqui próximo dessas pedras, além das variações bruscas de profundidade. Então, todo esse cenário contribui todo esse contexto contribui para esse cenário característico aqui da região. Uma dúvida que é frequente também, Major, por exemplo, quando a gente olha a água nesse momento, ela parece tranquila, mas isso não é sinal de segurança. De forma alguma, foi justamente o que eu falei. Essa soma de correnteza, né? Esse encontro do rio-mar, essa região de pedras com alteração de fluxo de água, por mais que você observe assim na superfície, esteja a água bem lisinha, né? Mas na verdade tem uma correnteza muito forte aqui. E foi justamente nesse contexto que aconteceu a ocorrência que você mencionou, né? Nós tínhamos 2 jovens brincando aqui na área de arrebentação das ondas, né? Na praia, eles estavam com uma prancha pequena, e o que aconteceu? Nessa brincadeira,
entrando no mar, se apoiando na prancha, a correnteza foi levando. Vale a gente ressaltar que a maré ela estava enchendo, então, como eu expliquei, a força da correnteza ela era mais forte do mar para o rio. Então eles foram arrastados sem conseguir retornar. Os guarda-vidas que estavam no posto de observação verificaram a situação e de imediato agiram, né? Adentrando no mar com as técnicas de resgate aquático, se aproximando das vítimas, conseguiram chegar nas vítimas, garantindo a integridade delas, né? Não, é importante a gente ressaltar que não houve afogamento por conta dessa intervenção das equipes de guarda-vida. Houve justamente o resgate, tá? E como eles já tinham sido arrastados por uma distância considerável, né? E como a correnteza também estava muito forte, a gente precisou do auxílio da nossa embarcação. Então, a primeira Companhia Independente de Bombeiro Militar, ela dispõe de embarcações aqui fazendo rondas preventivas no nosso litoral e foi justamente acionada nesse momento. A embarcação veio, foi até o local onde estavam os guarda-vidas e as vítimas, eles subiram na embarcação, retornaram à faixa de areia na praia. Foi finalizado o atendimento, né? Foi verificado a integridade das vítimas e de lá mesmo foi liberado. Ok, muito obrigada, Major, pelas informações. O recado foi dado, Danilo, muito cuidado. Existem também as sinalizações em placas na região das nossas praias. É sempre importante que o banhista esteja atento, o turista, o paraibano, e em caso de qualquer situação, acionar os guarda-vidas do Corpo de Bombeiros. Vamos encerrar mais uma vez com aquela imagem bem bonita, dessa vez do dique de Cabedelo, na nossa Paraíba. Danilo. Vanessa, para onde tu fosse hoje estava bonito. Até porque, vou repetir, né? Para onde a gente olha aqui na Paraíba, tem cenários maravilhosos, que parecem de mentira, mas prestaram atenção nas orientações do guarda-vidas, não foi? Todo cuidado do mundo quando você for entrar no mar, principalmente em locais do encontro do rio com o mar, evitar o banho, até para quem sabe nadar, viu? É perigoso. Então, é redobrar a atenção, preferir ficar perto de locais onde existem os guarda-vidas, onde eles estão lá, fazendo o monitoramento de toda a área para que você fique e se sinta mais seguro. Nada de encher a cara, ingerir álcool e depois se embora nadar, pensar que é o bichão, que é um peixe, que aí você pode se dar mal, viu? E redobre a atenção com as crianças, fique de olho. Água na cintura no máximo para a criançada, viu? Fique bem atento, preste atenção, não deixe ir para o fundo não. Em nome de Jesus.